Bandeirante sempre. Oi, Ian. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Joel. Eu estou em Lviv nesse momento, perto da fronteira com a Polônia. Vou cruzar a fronteira amanhã, vou sair da Ucrânia. Depois de mais de um mês aqui, eu vou voltar ao Brasil por um tempo e espero voltar para cá dentro de algumas semanas novamente, dependendo de como tiver a situação aqui. Agora, Ian, pelo que eu estou sentindo, em meio a tanta tristeza, você está precisando voltar um pouco para a família, né? Precisando encontrar a esposa, respirar os um pouco. filhos, recompor a energia para ter força, para ter condição de desempenhar esse trabalho, que não é fácil. As coisas você está vendo aí, a sua brilhante reportagem que nós exibimos ontem no Bora Brasil, mostrou muito bem a realidade. Você colocou ali coisas que são absurdas, coisas que são chocantes, né? E não é fácil. Você está com esse sentimento mesmo, né? Esse desejo de voltar para encontrar a família, encontrar os filhos e tal. Se recompor mesmo, Ian? Olha, Joel, na verdade eu vou voltar porque eu moro com meu filho adolescente, né? E as coisas estão um pouco fora de controle aí, digamos assim. Eu preciso recompor o ambiente em casa. Eu Tem uma imagino. revolução para contornar aí, Eu digamos assim. imagino. Eu imagino. Mas eu já fiquei muito mais tempo em situações como essa. Não é? Eu consigo lidar bem na guerra contra o Estado Islâmico em Mossul. Eu fiquei 7 meses lá. Nossa. Tem uma tensão, mas é algo administrável, assim, é possível. Entendi. As coisas são menos difíceis do que parecem, às vezes. Caramba. Entendi. E isso é uma coisa surpreendente de ouvir, né? Ele é um cara Porque, muito forte, né? não, sem dúvida nenhuma, assim, Psicologicamente falando a também. tranquilidade para relatar o que está acontecendo, obviamente, nasceu dessa experiência que o Ian tem diante Exato. desse tipo de cobertura. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, Ian, você ficou bastante tempo em Lviv, voltou para Kiev, relatou quando voltou para Kiev uma situação muito diferente daquela Kiev que você viu num primeiro momento aí na Ucrânia. Já havia muitas barricadas, muitas áreas da cidade que estavam bombardeadas, estavam destruídas. Voltou agora para Lviv. Em Lviv agora, qual que é a situação? Ainda é uma área que a gente pode falar que tem algumas zonas que continuam seguras? Ou nesse instante, a impressão que a gente tem vendo daqui é que não tem mais área nenhuma que é segura, até para as pessoas se deslocarem, tentarem fugir do país. Essa é a situação aí em Lviv agora ou não? Tem algumas áreas ainda que são de mais segurança? Não, Lviv hoje é uma situação super tranquila, parece que não tem guerra aqui, mesmo na estação de trem já tem muito menos gente do que tinha há 2 semanas, por exemplo. Lviv vive uma situação, um país em guerra, mas aqui a guerra só chega com os mortos, entende? Você tem enterros diários, é algo muito triste, muito duro. Eu tive hoje e tive em outro ontem, inclusive uma matéria que vai ao ar no Jornal da Band é sobre isso, sobre esses enterros muito dolorosos. Mas a cidade está quase normal, restaurantes abertos, trânsito normal, o toque de recolher aqui começa só às 10 da noite. Talvez a única diferença aqui nesse momento é que você não tem, os bares não estão abertos, porque está proibida a venda de álcool em toda a Ucrânia. Mas assim, a vida aqui segue muito diferente do que você vê em Kiev, por exemplo, né? Uma cidade que está praticamente não teve nenhum ataque aqui, só no aeroporto no primeiro dia. Enfim, é uma cidade que tem uma vida relativamente normal, apreensão, claro, volta e meia as sirenes tocam por conta de talvez drones sobrevoando aqui, tem uma atividade no espaço aéreo aqui bastante intensa, mas é uma cidade que está relativamente normal, assim, é bem tranquilo aqui comparado com outras regiões da Ucrânia. O que você poderia dizer para a gente que mudou radicalmente, se é que mudou, desses 7 dias para cá, Ian? Mudou alguma coisa? Os ataques se intensificaram? Tem mais ataques aéreos em relação àquele período? A violência está mais brutal, está maior? O que você está sentindo em relação a isso? João, essa é uma avaliação de alguém que não tem contatos e informações, né, nos altos escalões, né? Eu posso dizer o sentimento daqui, do chão, conversando com as pessoas. A impressão que dá é de que Vladimir Putin está tentando, de fato, um acordo, porque ele não tem avançado em muitas áreas. Ele tem bombardeado cidades, 3 cidades principalmente, que são Mariupol, Chernihiv e Kharkiv. A população civil nessa região tem sofrido muito,
Mas, por exemplo, em relação a Kiev, ele não fez um movimento de avanço brutal contra Kiev. Ele tem sido bastante comedido, digamos assim, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Eu acho que nos últimos 7 dias as coisas ficaram relativamente claras que, ao que parece, ele já atingiu boa parte dos objetivos que ele tinha no início, que era principalmente ligar a Crimeia à Rússia para um corredor de terra. Ele precisa tomar Mariupol para isso, ele está quase lá, e fazer uma pressão muito grande sobre o presidente ucraniano para que ele desista, de fato, de entrar na OTAN. Então, o meu sentimento é de que houve uma semana de violência muito grande. Hoje foi um dia violento também nessa cidade, mas parece ser uma violência muito mais estratégica para aterrorizar do que para fazer ganho territorial ou para controlar o país inteiro, entende? Que é uma estratégia de guerra também, né? Você pressionar Claro. militarmente, pregar o pânico, até mesmo para expulsar as pessoas, para que eles tenham condição de atacar com uma intensidade maior. Esses crimes de guerra que você tem visto nesses dias todos são diferentes dos crimes que você viu em outras guerras, já abordando um pouco mais da sua experiência, ou não? Ou são crimes parecidos com essas outras guerras que você viu? Joel, o que eu vi, eu não sei se é possível classificar como crime de guerra. Eu vi pessoas mortas, bombardeios, ataques a áreas civis, que, claro, são terríveis, talvez entrem como crimes de guerra, mas é algo muito normal de você ver em conflitos. Isso não é uma exclusividade da Rússia, sabe? Eu estava em Mossul. Eu acho que foi a guerra mais impressionante que eu vivi na minha vida, em Mossul, em 2016, 2017, contra o Estado Islâmico. E o que a aviação americana fez em Mossul é uma coisa inacreditável. Foram 25 mil ataques aéreos, os bairros abarrotados de civis foram simplesmente dizimados, entendeu? Então o Biden que disse ontem que o Putin é um criminoso de guerra, ele tem que tentar olhar para trás um pouco também, porque os norte-americanos cometeram vários crimes de guerra, como você está dizendo para a gente agora, né, Ian? Não, o que aconteceu em Mossul foi algo realmente muito impressionante e obviamente, a comoção se dá a depender muito do agressor e da vítima, né? Como o Estado Islâmico representava o mal absoluto, e havia muitos civis ali que não concordavam com o Estado Islâmico, mas que estavam ali, mulheres, crianças, e que foram simplesmente assassinados de forma muito brutal. Eu te dou um exemplo, Joel. 6 meses depois da guerra, eu voltei a Mossul, na cidade antiga de Mossul, que foi bombardeada de forma muito dura. Você tropeçava em partes de corpos humanos, entendeu? Eu vi crianças sendo comidas por gatos 6 meses depois. 6 meses depois. De uma barbárie muito grande. Eu fui a Raqqa, por exemplo, da Síria. Raqqa não sobrou absolutamente nada, as pessoas foram dizimadas, entende? Então, eu acho que tem um pouco de hipocrisia, às vezes, em escolher um lado do terror, entendeu? Um lado, o inimigo do mundo. Isso não é uma defesa a Vladimir Putin, de maneira alguma. É injustificável o que ele faz. Mas o que eu quero dizer é que na guerra isso acontece com uma frequência muito grande, independente de quem está atacando, sabe? Civis são sempre as vítimas. Uhum. O discurso é usado da maneira que é mais conveniente naquele momento, né? Isso é um fato. Né? Os ucranianos também, né? Os soldados ucranianos têm cometido algumas atrocidades. Você viu certamente, né, Ian, pessoas amarradas a postes, pessoas que cometeram algum saque, estavam roubando coisas em casas, em lojas. Talvez saqueando até alimento, pegando até alimento para comer. Numa situação como essa, você pode esperar tudo de todas as pessoas. E uma delas conversava lá, estava pelado, amarrado no poste, conversando com um jornalista, e o soldado ucraniano chegou e enfiou uma broa na boca desse cidadão. Isso porque estava frente na câmera ali. Imagine fora da câmera o que é que eles fazem com essas pessoas. Então a brutalidade está em todos os lados, né, Ian? Verdade, Joel. E também é importante te lembrar que esse tipo de brutalidade a gente vê aí no Brasil, nas periferias da cidade. As polícias são muito violentas com as pessoas que estão em situação menos favorecida, contra os negros, contra os pobres, e agem de uma forma muito brutal também. Essa barbárie que a gente vê aqui na guerra, a gente vê aí no Brasil também, com bastante frequência, nas periferias das cidades, né? É algo que a gente precisa pensar que o poder precisa ser fiscalizado sempre, né? E aqui, numa guerra, quem tem arma tem poder, né?
Agora, Ian, como é que está o apoio da população? A população, como é que está se sentindo agora? Além de apavorada, além de preocupada, porque inicialmente falava-se que não teria nenhuma chance de invasão, a invasão aconteceu, que poderia ser algo rápido, a gente está vendo os dias passarem e a gente não tem ainda uma sinalização de que um cessar-fogo de fato pode ser definido. Nesse tempo todo que você passou por aí, qual que é a sensação que você percebe que hoje é a maior na população em relação à duração desse conflito? E claro, né, muita gente civil que não tinha experiência nenhuma de guerra que está indo para o fronte e infelizmente está morrendo também. Acho que a gente precisa primeiro pensar que a Ucrânia não é um país homogêneo, é um país bastante heterogêneo. Aqui onde eu estou, em Lviv, é uma cidade que não passou por um processo de russificação, digamos assim, histórico, né? Essa era uma cidade que era a capital de uma região conhecida como Galícia, fazia parte do Império Austro-Húngaro, tem influências muito profundas da Polônia, da própria Áustria, da Alemanha, tinha um nome alemão aqui antes. É uma situação bastante diferente do que acontece no leste do país, que historicamente está ligado à Rússia, né? Historicamente, que eu digo, 1000 anos ligado a esse primeiro Estado eslavo que foi criado aqui, que é o Kiev russo. Aqui em 1941, as pessoas aqui em Lviv se uniram ao exército alemão para lutar contra o exército vermelho. Stepan Bandeira, que é o grande líder dessa lógica nacionalista ucraniana, se aliou ao Hitler, as pessoas se juntaram ao exército nazista para lutar contra o exército vermelho. E é preciso fazer uma análise também e contextualizar isso, porque as pessoas dizem que aqui são todos nazistas. Naquele momento eles se sentiam ocupados pelo exército vermelho, e qualquer um que chegasse aqui, se fosse o Dalai Lama chegasse aqui dizendo, olha, se junta com a gente que a gente vai lutar contra o exército russo, eles se juntariam também. Então a história tem muitas nuances, né? E lá no leste é diferente. Lá no leste as pessoas veem as pessoas de Lviv como fascistas, toda essa narrativa. Então o apoio da população ele varia muito de acordo com todo esse caldo histórico, né? O que eu posso te dizer é que nessas regiões russófonas as pessoas estão muito revoltadas porque os russos estão atacando russos étnicos, né? Então as pessoas em Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, foi capital da Ucrânia na primeira vez que a Ucrânia tentou ser independente, em 1917, 18, estão muito revoltadas. Então eu acho que essa resistência que está ocorrendo agora, ela varia de grau e de razão, entendeu? Acho que é uma revolta muito grande com o que está acontecendo agora, principalmente nessas cidades como Kharkiv, Mariupol, Chernihiv, que são cidades russófonas, em que muita gente não fala sequer ucraniano. Ian, meu amigo, muito obrigado, que Deus te abençoe aí e que você tenha proteção, viu? Porque você é um cara que precisa de proteção nesse momento. A sua tranquilidade me espanta, o seu talento não me espanta, porque eu já conheço e não é de hoje. Obrigado mesmo, tá? Um grande abraço a você aí, Boa querido. sorte, bom retorno, Ian. Muito obrigado, eu estou bem, estou tranquilo, estou bem seguro. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, até mais.